Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fora da Caixa, o seu ponto de encontro para insights, discussões e estratégias que moldam o futuro dos negócios. Hoje, o nosso tema é um tema muito importante que está na mente dos empreendedores, que são os desafios da gestão de pessoas, os impactos das novas gerações, aquilo que tem modificado o ambiente para reter, para motivar e reter esses talentos dentro das empresas. Então, hoje, eu sou Sara Galdino, consultora empresarial na Mafra. Nossos participantes aqui nós temos o Marcos, consultor e professor universitário, a Natália, consultora empresarial na Mafra também, e o Pedro, que é consultor e gestor de recursos humanos, para conversar com a gente hoje. E a nossa primeira pergunta para começar nosso bate-papo aqui hoje é: no dia a dia que a gente tem estado bastante dentro das empresas, quais são os desafios que a gente tem notado que são mais pertinentes aí na mente dos nossos empreendedores? Muito bem, pessoal, muito bom estar aqui, discutindo um tema tão relevante para a sociedade, para as empresas, como um todo. Eu vou começar falando um pouquinho. Eu gosto de fazer sempre uma correlação da percepção que eu tenho em sala de aula como professor universitário, no curso de administração, gestão empresarial, com aquilo que a gente percebe dentro das empresas. É muito comum a gente perceber o desenvolvimento de alguns alunos, A gente percebe o desenvolvimento do aluno dentro da sala de aula, e quando a gente encontra muitos alunos desse já ingressados no mercado de trabalho, a gente percebe que existe uma lacuna, existe ali uma dificuldade, muitas vezes, no momento de aplicar a competência que foi adquirida dentro do processo de aprendizagem. Sem entrar muito tecnicamente na questão acadêmica, o que a gente nota, principalmente geração Y, que é uma geração que já nasceu com a tecnologia, já nasceu envolvido com um ambiente de redes sociais e com todo o avanço da tecnologia, a gente percebe que muitas vezes falta a percepção de alguns profissionais que entram no mercado de trabalho e não dão a devida atenção para as ferramentas que são efetivamente aplicáveis nas empresas. Eu vou pegar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro. Embora não seja diretamente o trabalho de consultoria que eu desenvolvo, não está ligado diretamente à área de recursos humanos, mas acontece em algumas empresas de realizar algumas entrevistas quando já passou pelo processo de triagem, e eu vou fazer uma entrevista mais em caráter técnico. E aí eu costumo geralmente fazer algumas perguntas ali mais práticas, concernente ao cargo, e o que nota-se ali é que às vezes o profissional que está entrando no mercado de trabalho, ou às vezes ele está já há um tempo e está buscando uma nova oportunidade de uma outra empresa, que aquilo que é básico, aquilo que é aplicável, aquilo que é necessário dentro das empresas, a pessoa não está preparada para aquilo. Por exemplo, você coloca lá uma planilha de Excel para a pessoa fazer ali um cálculo rápido, simples, montar um gráfico muito simples. A gente percebe que mesmo essa geração Y, que está envolvida diretamente, nasceu praticamente com um notebook, com um celular na mão, a gente percebe que faltou aquela preocupação de estar melhor preparado para o mercado de trabalho. Então hoje a gente percebe as empresas com uma demanda muito grande de vagas e uma dificuldade muito grande para encontrar esse profissional. Não sei se de repente aí vocês tiveram essa percepção, a mesma percepção que eu tive em algumas empresas, que às vezes a gente percebe realmente uma demanda de conhecimento muito ampla em determinada área, mas aquilo que é aplicável em termos organizacionais, a gente percebe que tem uma lacuna aí. Talvez isso passe também pelas bases educacionais nossas. Nós temos pessoas hoje que elas são preparadas a buscar qualquer oportunidade de emprego, independente de aptidão ou não, Então, quando você tem esse profissional na empresa, muitas vezes ele se preparou, por exemplo, vamos falar na área administrativa, Muitas vezes ele se preparou para que ele atuasse com finanças, e aí surge uma vaga relacionada a recursos humanos. A pessoa vai e se candidata para a vaga, Então ela vai, conversa muito bem durante a entrevista, A entrevista é um pouco mais subjetiva, a primeira entrevista, e quando chega no momento técnico, ela não tem o conhecimento daquele determinado assunto porque ela não se preparou. Ela simplesmente viu uma oportunidade de ganhar um pouco mais e tentou abraçar.
Não sei se a Natália também tem visto isso nas empresas. Sim, exatamente. E, na verdade, com a escassez que a gente está em algumas determinadas áreas, fica difícil a gente achar um profissional que esteja capacitado, que ele venha com uma bagagem grande de experiência ali. Então, um paliativo que nós podemos fazer, né, nesse momento que você tem uma vaga e você não consegue encontrar um profissional que esteja capacitado, é ver se você está contratando um perfil que consiga se desenvolver naquela área, porque às vezes não tem a capacitação, mas você consegue pegar um perfil que está ali aberto a mudanças, né, que pode ser moldado, e você consegue formá-lo dentro daquela determinada função. Isso, E às vezes a empresa paga caro por isso, né? Porque tem que adaptar um perfil de um candidato que não estaria adequado àquela vaga. Né? E aí a gente fala no âmbito em que o funcionário, ele até a parte de ingressar na empresa, né? Mas e o segundo desafio, ele parte do momento em que esses funcionários já estão dentro da empresa, já estão ingressados nas suas áreas e não conseguem desenvolver o seu potencial. Então aí as empresas estão se vendo num novo desafio que até então não dava tanta importância, que é desenvolver a sua equipe, criar planos de carreira dentro das empresas. Como que eu posso desenvolver esses profissionais? Eu creio que eu tenho visto dentro das empresas um ponto muito importante, que é a preocupação de agora. Como eu posso desenvolver aqueles que já estão? Porque às vezes são funcionários comprometidos, são funcionários bons, mas às vezes não tem todas as habilidades. Então, acho que um segundo ponto seria essa preocupação que as empresas estão tendo agora de desenvolver os seus planos de carreira, como formar novos profissionais, aqueles que já estão lá dentro. Hoje, se a gente pegar para analisar a ponto, você tem, de um lado, iniciativas que devem ser por parte das empresas e iniciativas que devem ser tomadas do candidato, do trabalhador, da pessoa que já está inserida naquele âmbito empresarial. Nós costumamos falar no RH sobre o chá. Não é o chamate, não é o líquido. O chá ele significa competência, né, habilidade e atitude, né? Competência, conhecimento. Conhecimento é você conhecer do assunto. A habilidade é quando você desenvolve com frequência o assunto e você tem uma facilidade em executar aquela tarefa. E aí, antes de eu chegar na última letra, eu costumo comparar, por exemplo, no futebol, o Neymar, né? O Neymar, ele tem conhecimento sobre futebol. Ele tem habilidade porque ele treina. Mas há algum tempo a gente vê ele sumido, não é uma crítica, né? Mas por quê? Talvez falta atitude, né? Então, esse último ponto, ele é crucial, né? Por quê? Aí nós voltamos à primeira questão onde o Marcos até abordou. Na faculdade, nós adquirimos o quê? Conhecimento. Primeiro ponto. Quando eu vou para o mercado de trabalho, eu preciso ter habilidade naquele assunto, só que a habilidade vem com a prática. Vem com o treinamento. Treinamento não somente o treinamento presencial, mas você pode pegar um livro, você pode buscar vídeos. Hoje você tem um leque de opções de informação muito grande. Se a gente fala as gerações anteriores principalmente, né, nós tínhamos que nos espelhar em quem? Era livros na biblioteca, eram em mentores mais velhos, né? Pessoas já com uma carga de trabalho maior, com um tempo de carreira já maior. Hoje não, hoje você tem todo esse material disponível na internet, né? Então aí nós entramos na questão da habilidade. Agora, para que eu tenha conhecimento e para que eu tenha habilidade, ou seja, conhecer e fazer a prática, falta um elemento, que é a atitude. Muitas vezes é o que tem faltado, é esse elemento atitude, né? Esse elemento atitude é o que traz o primeiro desafio, que está sendo a mão de obra qualificada escassa. Então hoje, voltado para dentro das empresas, hoje para os gestores, o que é que eles devem fazer para solucionar esse problema hoje que eles estão dentro das empresas? Então, por onde começar? Essa tem sido a primeira pergunta. A operação, ela não para, ela continua, tem que estar focada ali no faturamento, nas vendas, e aí, muitas das vezes, os gargalos. Eu acredito assim, nós precisamos
primeiro fazer uma divisão, observar o seguinte: nós temos grandes empresas, nós temos médias empresas, nós temos pequenas empresas, microempresas. O que a gente percebe, as grandes corporações, eles valorizam, incentivam e criam até ambiente de treinamento, e tem até alguns MBAs que são desenvolvidos dentro das grandes organizações, MBAs específicos, customizados em determinados segmentos que são implementados dentro das empresas. E nós temos as pequenas, médias, microempresas. E o que a gente percebe no dia a dia é que há essa lacuna, há essa dificuldade dos dois lados. Eu acho que o profissional em si, que está trabalhando dentro de uma empresa, principalmente na área administrativa, que ocupa algum cargo de liderança, de responsabilidade, falta essa proatividade de buscar um crescimento técnico melhor, uma formação melhor, ou seja, não parar de estudar nunca, preferência. Mas há também, por parte do empresariado, um certo... o não valorizar do empresariado em relação à formação desse profissional. Então, por exemplo, um profissional está lá fazendo um MBA, uma pós-graduação aí qualquer, e a empresa ela não valoriza isso dentro do... Porque quando a gente fala de plano de carreira, também nós temos que adaptar o plano de carreira segundo o porte da empresa. Eu não posso, por exemplo, copiar um plano de carreira de uma grande empresa para uma pequena empresa, mas é importante que a empresa, mesmo adaptada à sua realidade, tenha um plano de carreira. O profissional está fazendo ali, por exemplo, uma especialização ou qualquer outro tipo de desenvolvimento profissional, capacitação profissional, ele tem que entender o que ele vai ganhar com isso, o que a empresa oferece para ele. Bom, se eu estou hoje aqui como analista, analista de departamento pessoal, eu quero ser um supervisor de departamento pessoal, ou chegar a ser um gerente de recursos humanos. O que eu preciso para isso? Know-how, tempo, experiência e a minha formação. Se eu consigo enxergar onde eu posso chegar dentro da empresa com o meu crescimento, com a minha capacitação profissional, eu vou ter mais motivação para aquilo. Agora, por outro lado, a gente não pode esperar só a empresa oferecer possibilidade de crescimento lá dentro, porque o mercado é muito amplo. Então a pessoa está dentro da empresa, ele tem que entender o seguinte: se essa empresa não está valorizando a minha formação, meu crescimento, minha busca pelo desenvolvimento profissional, não tem problema nenhum, eu vou fazer do mesmo jeito. Amanhã eu posso estar numa outra empresa. Então eu acho que deve ter do lado do empresariado uma preocupação e às vezes até o fomento, até ajudar mesmo, incentivar e fomentar. É legal o que o Marcos trouxe, porque às vezes quando fala de plano de carreira, treinamento e desenvolvimento, as pessoas acham que isso é só para grandes empresas, né? Que isso não é uma realidade, mas é igual o Marcos falou, tudo é adaptável para pequena, para média e para grande empresa, e que é possível criar esses ambientes de desenvolvimento, ambientes que fomente a inovação e que realmente valorizem o capital humano em qualquer porte de empresa. É adaptável. E todas podem buscar esse desenvolvimento dentro delas. Uma grande questão, né, quando a gente fala da dificuldade que as empresas também vêm tendo, talvez passa um pouco pela mentalidade, né? Nós tínhamos aí até um pouco antes do século XXI, século XX, né? Até os anos 2000, comecinho de 2000, nós tínhamos uma cultura verticalizada, né? Onde você olhava aquela estrutura hierárquica de baixo para cima. Então era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje as coisas elas são vistas diferente, né? Principalmente por essa nova geração, a geração Z que vem chegando no mercado agora, que vem criando um choque com as pessoas que já estão ali há mais tempo, né? Hoje a visão que eles vêm nos trazendo é uma visão mais aspiral, né? Eles valorizam mais experiência. Então, se você não tiver um ambiente mais colaborativo, né, uma liderança colaborativa dentro das empresas, dificilmente você vai conseguir reter aquele talento e dificilmente você vai conseguir inspirá-lo ou influenciá-lo a querer seguir na sua empresa e produzir mais, trazer resultados para a sua empresa. Então eu vejo que um pouco passa por essa mentalidade, né? E é uma mudança que vem muito no pós-pandemia, né? A pandemia ela acelerou as coisas, né? Aquilo que era para acontecer daqui 20, 30 anos
começou a acontecer muito antes do que esperava, porque quando nós tivemos aí o fechamento das empresas, passamos a ter o quê? Atividades em home office, a digitalização foi muito maior, o mundo passou a ser digital e muitas das empresas ainda não se adaptaram a esse novo método, né? Então é tudo muito mais flexível do que era antes. Pedro colocou uma observação aí que eu gostaria, até para não perder o time aqui, falou a respeito do ambiente em que um profissional, independentemente da área que ele trabalha, que ele tem a possibilidade ali de apresentar as suas considerações, sugestões para a melhoria da empresa. Sem querer ser demagogo, o salário não é a coisa mais importante para a pessoa ficar dentro de uma empresa. Eu já vi casos, e não poucos, de pessoas que trocaram de empresa e trocaram de emprego, às vezes para ganhar menos, numa outra empresa em que a cultura organizacional daquela empresa permitia uma possibilidade de crescimento. Nós temos a pirâmide de Maslow, começa com necessidade básica, fisiológica, autorrelacionamento, e depois lá em cima é a autorrealização. Então o profissional que ele já está num patamar de querer estar dentro da empresa, tendo possibilidades de sugestões, que a gente chama de intraempreendedor, que é a pessoa que trabalha dentro da empresa, mas ele é o co-author da empresa, ele quer participar, ele quer de repente participar de uma reunião, colocar algumas ideias, ele tem uma visão inovadora. Então, quando a gente fala de estar dentro de um ambiente de empresa, crescimento, desenvolvimento, e plano de carreira, a gente falou muito sobre plano de carreira aqui, a gente não está falando apenas voltado para a questão salarial, mas da oportunidade que a pessoa possa ter dentro da empresa de colocar a capacidade criativa, a capacidade de inovação que ele tem, a capacidade até de pensamento estratégico a favor da empresa e ir crescendo com isso, é uma reciprocidade. Então, o profissional que ele percebe que dentro da empresa ele não tem esse ambiente, que a política da empresa não permite ele estar participando ali, colocando a sua capacidade ali em favor do crescimento da empresa, muitas vezes ele acaba se inibindo também. E muitas vezes a gente percebe que o empregado troca de empresa e fala, poxa, mas por que ele trocou de empresa? Será que ele foi ganhar mais? E às vezes descobre que ele foi ganhar menos. É um exemplo dos núcleos que nós temos na empresa, né, onde todos participam, e você vê a participação de todo mundo bem ativa, né? Então, as pessoas hoje elas querem se sentir parte da empresa, né? Elas querem ser vistas, elas querem que a empresa olhe para elas como essencial lá dentro, elas querem ser ouvidas. E quando a gente fala assim sobre o administrativo, a gente vê várias opções, né? Nós podemos investir no funcionário, investir numa ferramenta, mas e quando a gente trata do operacional, do chão de fábrica, aí a gente tem uma dificuldade diferente, né? Como que a gente consegue reter aquelas pessoas, como nós conseguimos contratar pessoas para cargos que muitas vezes são técnicos, então necessita de uma qualificação. E a gente vem com uma geração agora que é uma coisa mais prática, eles gostam de praticidade, de processos rápidos, ágeis, né? E às vezes não é tão interessante a área operacional, um chão de fábrica para eles, porque os processos ainda são mais antigos, são morosos, o investimento de tecnologia não é muito alto. Então, como que a gente faz para motivar e manter esses profissionais? É importante ver essa linha tênue do que os profissionais das outras gerações valorizavam e do que essa geração de agora valoriza, que é o salário emocional, que chama, né? Que é quando aquilo que não é um salário financeiro, mas que gera para o funcionário uma sensação de reconhecimento, de recompensa pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelas suas ideias, pelo aquilo que ele entrega, né? Essa geração de agora, eles estão mais preocupados com esse salário emocional, de como eles podem se sentir participativos, por isso que é importante durante essa gestão de pessoas ter a gestão transparente, deles saberem de fato o que está acontecendo dentro das empresas, que as informações circulem, que haja uma comunicação mais ativa para que esse salário emocional seja suprido nessa nova geração. Sim, e a gente precisa estar muito atento a alguns sinais dentro da empresa, né? Essa nova geração é uma geração que ela é mais sensível, por exemplo, a sofrer burnout, né? É uma geração que, quando eles começaram a ter a vida profissional, quando eles começaram a ingressar no mercado,
coincidiu muito com o período de pandemia. Então, muitas pessoas dessa geração não tiveram no seu início de carreira colegas de trabalho, não tiveram um ambiente corporativo. Muitas vezes o ambiente corporativo dessas pessoas era o quarto onde ele passou a infância, a adolescência, né? Então, são pessoas que tiveram uma experiência de vida diferente daquela do que as gerações anteriores tiveram. E é um ponto que precisa ser analisado, né? E muitas empresas hoje ainda não conseguiram se atentar a isso. Outra questão torna também os processos de recrutamento de seleção mais complexos, né? Hoje, por exemplo, se você faz um agendamento de entrevista, a primeira coisa que os candidatos dessa nova geração fazem é pesquisar sobre as empresas. Se os valores das empresas estiverem desalinhados com seus valores pessoais, eles simplesmente declinam da vaga, né? Então, para reter esses talentos, para que as empresas possam trazer, porque tem muita gente boa chegando, né? Tem muita gente digital, e é o novo mundo hoje, é digital. Para que as empresas possam ter essas pessoas nos seus quadros, é necessário também ter um alinhamento claro de quais os valores a empresa tem. Muitas empresas ainda não sabem quais são seus valores, né? E aí eu pergunto, quando isso vai começar a acontecer, né? Quando nós vamos começar a olhar que o nosso modelo de gestão, que deu certo até alguns anos atrás, hoje já não dá mais. Quando você olha para essa geração Y aí, né, que a gente percebe, inclusive é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eles têm duas características, né? Imediatismo e ganhar. Agora a gente vai voltar para a questão financeira, né? Trabalhar pouco, no sentido assim, de demanda de trabalho mesmo, e ter um retorno financeiro grande. Mas por que alguns se comportam dessa forma? Porque eles observam nas redes sociais os influencers, os tiktokers, os gamers da vida, e vê que esse pessoal aí desenvolve ali uma tecnologia, monta uma startup, enfim, uma série de ramos de atividade que surgiu exatamente com esse avanço da tecnologia, e eles acabam se moldando, né, ou se guiando com essas pessoas. E aí quando eles entram dentro da empresa e vê ali, por exemplo, que ainda que a empresa tenha um plano de carreira, tenha oportunidade e tal, esteja adequado aí a uma necessidade, a uma possibilidade de crescimento, eles vão perceber que para eles chegarem onde eles gostariam de chegar, com base nas pessoas que são os modelos para eles vão demorar muito tempo. Então eu penso que é um desafio muito grande para o gestor de pessoas, gestor da área de recursos humanos, trabalhar com esse público e administrar esse problema. Talvez isso parou e pensou que pode ser também a forma como as coisas acontecem na rede social, porque hoje você vê resultado, você não vê processo. Você vê o cara andando de Lamborghini, você vê o cara viajando para o exterior, com aparentemente pouco esforço. Exatamente. É isso que mas esse mesmo cara, ele posta, por exemplo, quando ele trabalhava no chão de fábrica, quando, por exemplo, o proprietário da Fogo de Chão foi garçom de churrascaria de beira de rodovia. Alguma vez viram ele postando isso em rede social? Então, será que a rede social ela não cria uma falsa ilusão, né? Uma visão de vida, uma perspectiva de vida que ela só pode ser atingida mediante muito esforço, e essas pessoas não conseguem enxergar esse esforço? Eu vejo às vezes pessoas tentando produzir conteúdo na internet, eu vou virar influencer, mas a pessoa tem conteúdo para isso? A pessoa estuda algum assunto para que ela possa ir lá falar? Então eu acho que a internet ela mostra as coisas facilitadas, não mostra aquele processo, toda aquela carga que vem por trás daquele momento de desfrute de uma viagem internacional, de algo, de um glamour. Eu queria fazer uma provocação aqui, né? A gente foi acostumado, principalmente as gerações anteriores, foram acostumadas à questão da jornada de trabalho. Isso era muito importante, né? A jornada de trabalho, né? O cumprimento da jornada e tudo mais.
E a gente vem percebendo que essa geração, a geração Z, né, que é essa geração bem flexível, né, chamada dos nativos digitais, vem encontrando uma certa resistência, porque é uma geração que quer trabalhar por entregas, né? E aí, pensando no nosso podcast aqui, no Fora da Caixa, eu acho que é importante também o empresário, o empreendedor ter essa sensibilidade que aquela geração, né, que cumpria a jornada, estava disposta a fazer uma jornada grande, isso vem sendo, né, modificado. É uma geração que vem buscando uma flexibilidade em relação à jornada, mas não abrindo mão da entrega. E me parece, né, Júnior, que isso é um caminho sem volta. Então, aqueles que conseguirem se adaptar a essa realidade conseguirão reter os melhores talentos. Aqueles que ficarem presos no passado, né, da questão do ponto, é lógico que nós precisamos entender que tem atividades, né? Nós estávamos comentando sobre a questão do chão de fábrica. É evidente que tem atividades que o cumprimento da jornada é essencial, vai continuar sendo essencial, mas nós temos tantas outras atividades que hoje pode ser desenvolvida de uma forma mais flexível, mas ainda nós percebemos que o empreendedor não está preparado para isso, né? E aqueles que se saírem na frente com relação a isso, aqueles que estiverem flexíveis a essa questão, estarão aí com os melhores talentos. Você vê que a geração Z, ela já representa mais de 25% de todo o efetivo, de todo o grupo de trabalhadores existentes aí no nosso planeta. Então, de fato, é uma realidade que não tem volta. Então, todos os empreendedores, todas as empresas terão que se adaptar a essa... Tem 4 gerações aí trabalhando juntas. Né? Exatamente. Então, sim, teremos 4 gerações trabalhando juntas. Tanto os mais velhos quanto os mais novos, todos temos que nos adaptar. Todos temos que dar um passo à frente, né, desse necessidade de adaptação. Mas você vê, ela já representa 25%. Então, por exemplo, o que você mencionou, quando a gente quer trabalhar por entrega, hoje um funcionário, nós temos casos, né, a equipe pode experimentar, a equipe gosta muito, por exemplo, de ser beneficiada com um período de folga, por exemplo. Hoje isso tem um peso relevante dentro do, né, uma geração, se a gente pegasse as gerações mais do passado, a gente ia estar falando realmente numa remuneração, né, em dinheiro. Mas hoje você tem também carreira, né? Hoje você também tem uma remuneração de tirar um dia de folga, uma tarde livre, uma tarde de qualidade, tem um peso significativo. E aí o que você falou, nós empresários, todos os empresários, empreendedores, né, que estão começando um negócio, que estão querendo dar andamento aos seus negócios, ter sucesso, reter os seus talentos, vão ter que se adaptar a isso. E outro ponto que agrada muito essa geração é o home office, né? Eles adoram a parte de estar em casa, num conforto, de não ter todo aquele trabalho de deslocamento, principalmente nas grandes cidades. E para a geração anterior, que às vezes está na gerência de uma empresa, é muito difícil, porque a comunicação ela se torna complicada quando você tem um funcionário que está fora da sua empresa. Você tem uma alta demanda, você está confiando nele várias atividades e você não consegue ver a entrega como você vê com o funcionário que está ali presencial. E após a pandemia, o pessoal optou por ficar em casa. O home office ganhou um pouco do coração das pessoas. Tem uma coisa interessante que, assim, a gente tem acho que é do ser humano, né? A gente tem o entendimento que a nossa geração é sempre a melhor, né? Então, os baby boomers acham que eles eram os melhores, né? O X acha que eles eram os melhores, o Y acha que eles eram os melhores, a geração, né? E a geração Z acha que eles são os melhores. E a gente sempre tem, né, então essa impressão que a próxima geração que está vindo é uma geração perdida, é uma geração que quem que vai governar as empresas, o mundo, é aquela coisa. O que nós temos que entender é que as gerações são diferentes, né? Sim. Não tem geração melhor ou pior, são gerações diferentes que tem prioridades que são diferentes. Eu penso, né, que são adaptativas ao mundo, àquilo que elas têm de recursos.
A geração Z, ela, como o Marquinhos ia falar, nasceu já na era do computador, na era do celular. A geração Y anterior, que é a geração anterior, ela teve acesso a isso um pouco tarde, né? As coisas chegavam fora do país e no Brasil demorou um pouco para vir os computadores, né? Então, aí de repente vem aquele volume de coisas novas, então demorou um tempo para que começassem a entrar no mundo digital. Já a geração Z, ela pegou tudo isso pronto, tudo isso já andando, tudo isso caminhando. E mais, ela teve uma pandemia que potencializou isso, né? Então, o cenário onde elas estão inseridas muda muito o tipo de comportamento. Tem uma coisa interessante, né? A geração X, né? A geração Y, eles começaram sua carreira, sua vida sem o conhecimento, sem a existência da internet, né? E foram se adaptando, né, à internet, né, a redes sociais e tudo mais. Quando veio a geração Z, que a gente chama dos nativos digitais, né, eles já nasceram com a existência da internet, que foi algo que revolucionou. E agora vai surgir uma geração que vai nascer com a inteligência artificial. Geração alfa. Então você tem a geração Z, que nasceu na internet, né, nasceu já com tudo que nós temos hoje em termos de internet, né? Mas que vai passar por essa transição, né? E agora nós temos uma geração que vai, né, nascer dentro da inteligência artificial. Isso já vai ser algo absolutamente natural. Então, só para retomar o raciocínio, não dá para a gente ficar aqui, né, olhando e achando que a nossa geração é que sim, que era boa, essa história do raiz, né, da Nutella. Na verdade, são gerações que são diferentes, né? E cabe ao empreendedor, cabe ao gestor de pessoas fazer com que essas gerações se conversem, que consiga tirar o máximo de cada uma, reconhecendo as dificuldades e as facilidades de cada uma. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: meu filho essa geração mais nova aí, né? E ele não gosta nem de falar do telefone. Eu falei: mas olha que coisa interessante, quantos anos ele tem? Ele tem 16 anos. Quando a gente começa a falar em WhatsApp, o WhatsApp realmente tomou força há 10 anos atrás, né? Então, as pessoas estavam acostumadas a falar no celular e passaram a usar o WhatsApp. Seu filho, no caso, tinha 6 anos. Ele nunca tinha falado no telefone. E ele já nasceu, né, utilizando mensagem instantânea. Então, é natural que ele vai chegar agora com dificuldade de falar no telefone. Agora, isso não significa, e aí cabe a sensibilidade que daqui a pouco esse menino de 18 anos está chegando no mercado de trabalho, isso não significa que ele não vai ser capaz de se adaptar, né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar como empreendedor, como gestor, de que são gerações diferentes e vão continuar vindo gerações diferentes, mas não tem melhor ou pior. Cabe ali a gente se adaptar, né, e tirar o melhor de cada um. Sim, até essa questão do WhatsApp, não sei se vocês já pararam para perceber isso. Parece que essas pessoas da geração Z, hoje elas são menos adeptas aos e-mails. Hoje eles tentam resolver tudo por mensagem instantânea, tudo pelo WhatsApp, né? Então é um mundo diferente, né? O e-mail ele veio porque nós não tínhamos essa comunicação instantânea, né? Então tudo você mandava um e-mail, hoje é o WhatsApp, né? Então se você parar para analisar, a geração mais nova ela tem muita dificuldade hoje e muita resistência ao e-mail. Por outro lado, tem tantas outras facilidades, né, que as gerações anteriores não têm. Então, acho que essa é a percepção que o empreendedor tem que ter. Exato. Né? Não é uma geração perdida, muito pelo contrário, é uma geração diferente, né, daquilo que a gente estava acostumado. Hoje nós vamos ter tanto indústrias quanto comércio, prestadores de serviço, realizando seus trabalhos. Se a gente pegar a indústria, hoje nós temos máquinas de alta tecnologia, certo?
todas manipuladas por computador, por cabines, por centros de controle. Nós temos um comércio que também é inovador. Se você pegar um ponto de comércio há 20 anos atrás, é totalmente diferente do que ele é hoje. Nós temos tecnologias de venda, tecnologias de cobrança, temos tudo diferente, né? Temos prestação de serviço também, né? Nós mesmos somos prestadores de serviço, somos consultores e utilizamos tecnologia e ferramentas e tudo mais. Então, assim, é como o André disse, é como o André falou, essa geração também vem com grandes potenciais, vem com grandes facilidades, né, que outras, né, gerações lá do passado tiveram que aprender. Eu chamo a atenção para a necessidade da adaptabilidade das empresas para receber essa geração de trabalhadores, tá? Elas estão sofrendo muito hoje porque não encontram trabalhadores. Aí eu faço uma pergunta: elas não encontram trabalhadores ou não encontram trabalhadores porque estão procurando aquele antigo perfil? Talvez as lideranças. A mudança de cultura numa empresa, ela é muito dolorosa, né? Ela tem um período de adaptação. Então, as empresas, elas estão passando por um período de adaptação e de mudanças que foi repentino, de certa forma, né? Principalmente depois de pandemia, a gente teve que se adaptar a muitas fases ali, com pessoas, né? Com processos. Então, é compreensível, né? Essa dor que o empresário hoje sente de não conseguir reter um talento, porque o talento é de uma geração diferente, de não conseguir compreender a forma de trabalho. Mas, como o Pedro havia dizendo, as lideranças é um ponto muito importante. Você desenvolver pessoas para liderar e levar, né, Pedro, ao caminho de evolução, os processos, junto com pessoas. Eu penso que as lideranças, elas precisam mudar um pouco a sua forma de liderar. Antes, quando você falava para uma pessoa, você vai assumir o papel de líder, a pessoa chegava em casa, né? Eu vou ser líder. A mulher, a mãe, o parente que eu via isso perguntava: vai ter uma sala só para você? Quando você vai ganhar? Vai ganhar mais? Né? E não é bem isso, né? Hoje eu vejo que para que essas gerações que vão chegar, então, que estão chegando, aliás, a Z e a próxima Alfa, sejam bem recebidas e bem aproveitadas nas empresas, nós precisamos ter lideranças que possam ser colaborativas, lideranças que inspirem também essas pessoas, né? Porque o que mantém uma pessoa dentro de uma empresa é ela estar inspirada por alguém, né? Se ela olha para um líder e fala: não, esse cara é autoritário, ele vai embora. Aí você vai perder um talento. Essa geração, ela busca processos bem definidos, ela busca uma cultura organizacional bem definida, tá? Ela busca perceber se aquela empresa, né, tem a lhe oferecer um futuro. Entendeu? Já é um costume muito diferente do que foi no passado. No passado, você conseguir arrumar um trabalho, seja ele qual for, já era uma vitória. Hoje, eles estão pensando, eles estão analisando o trabalho. Eles estão, de fato, querendo trabalhar, ter um propósito, né? E a empresa faz parte da vida de todos nós, né? O trabalho faz parte da vida de todos nós, mas eles buscam também trabalhos que eles enxerguem perspectivas. Se as empresas, eu insisto em dizer que se as empresas não acelerarem o passo para se adaptar a isso daí, vai ficar uma situação cada dia mais difícil, tá? Porque é uma realidade que está aí e a gente tem que saber o que vai fazer. E é interessante, né? Essa é uma geração que não tem nenhum problema de trocar de emprego. Não. Não tem nenhum problema. Tem um estudo na Forbes, que a Forbes publicou essa semana, que é tempo médio de 3 meses. E isso assusta, né, as antigas gerações. Mas a gente tem que olhar um pouquinho para a história para entender, né? Quando a gente fala da geração dos baby boomers, era um mundo arrasado, né? Segunda Guerra Mundial. Então era um pessoal que precisou se sacrificar muito para reconstruir muita coisa,
né? E eram pessoas ali, como o Júnior colocou, o objetivo era procurar um emprego, seja lá qual é a função, e eu pretendo ficar nessa empresa aqui até me aposentar. Esse era o objetivo, né? Então, ele não estava olhando muito a questão da qualidade de vida, né? Não, ele estava olhando ali a questão de eu preciso arrumar um trabalho para sustentar minha família e aqui eu vou ficar por muito tempo. A geração X também pegou um pouco dessa característica, mas conseguiu fazer uma transição, né? Assim como a geração Y. Mas quando a gente olha a geração Z e compara com o que é muito diferente. Então é uma geração que está preocupada sim na entrega, mas está preocupado se ele vai ter algum tipo de benefício, está preocupado se ele tem algum tipo de flexibilização, está aprendizado, está preocupado se ele tem perspectiva de crescimento, seja de carreira, seja, enfim. Então fica aqui uma discussão se as empresas estão preparadas. Porque eu vejo ainda empreendedores assustados com essa política, com essa cultura, né, com esse novo comportamento. Mas isso me parece que não vai mudar. Não tem volta. Não tem volta. É assim, caráter de brincadeira irônico, né? Normalmente as empresas procuravam muito advogados trabalhistas, né? Eu preciso... aliás, os empregados procuravam, preciso saber dos meus direitos, né? Daqui a pouco as empresas vão começar a ter que procurar advogados para se defenderem desses funcionários que saem, né, que eles perdem talentos, né? Eu costumo brincar, falar que daqui a pouco o contrato de trabalho não vai ser mais regido pela CLT, vai passar a ser regido pelo direito civil, né? Porque a forma como a nova geração vê o mercado de trabalho, ela já vem em pé de igualdade, e isso já vem dentro de casa, né? Porque eles não olham mais de baixo para cima, eles olham em pé de igualdade todo mundo, seja familiares, seja os pais, seja uma autoridade na empresa, né? Então eu penso assim, eu brinco inclusive que pode ser que logo nós tenhamos aí as relações de trabalho regidas, né, pelo direito civil. Inclusive já temos a pejotização, né? Agora também teremos um outro lado da moeda, porque a expectativa é muito alta também. Sim. Entendeu? A velocidade de crescimento de uma empresa, de criar, né, processos, melhorar processos, vai também de uma economia de um país, de um crescimento da empresa, entendeu? E aí, assim, também teremos problemas, porque assim, a velocidade com que uma empresa consegue se desenvolver, entendeu? Não sei se chega na velocidade da expectativa, né, que a turma quer. Sim. Então, assim, quando eu digo que nós teremos que ter, as empresas têm que buscar adaptação, mas o grupo que vem, né, o grupo de trabalhador que está chegando aí também vai ter que ter uma certa... Vai continuar tendo competitividade, vai continuar tendo pressão, vai continuar tendo as necessidades, vai continuar tendo que entregar. Porque assim, é lógico que a geração está olhando para tudo isso, não, eu quero ter um bom ambiente, tá ok, né? Eu quero ter um bom clima e tá ok, mas e aí, você vai entregar também? Porque a empresa está contratando que ele precisa que entregue. Assim, você tocou, né, num assunto muito importante, você pode concluir. A questão da pressão e de entrega, ela não vai parar, ela vai transcender as gerações, porque nós precisamos entregar produtos. Porque senão a empresa não vai contratar. E não vai dar resultado. Contratar. Será que a tecnologia não vai ser aliada para talvez ter uma redução nessa pressão e continuar tendo o mesmo nível de entrega? Porque se nós pararmos para analisar, você vê a tecnologia entrando em pontos de trabalho que nós não imaginávamos. Quantos restaurantes hoje não deixaram de contratar garçons pelo tablet? Quantos supermercados não estão tentando trocar o operador de caixa pelo atendimento automático? E aí nós entramos num outro ponto, só que para que eu tenha um atendimento automático num supermercado, eu preciso fazer o pagamento por meio digital. Quem aqui tem o hábito de andar com dinheiro na carteira? Então, e tem uma questão interessante, Pedro, você me fez lembrar, porque assim, embora a gente tem aí
várias atividades que estão sendo substituídas, né, por inteligência artificial, por tecnologia, aquela coisa. O que a gente tem visto no mercado de trabalho é as empresas precisando contratar, né? Talvez hoje é o grande gargalo das empresas para crescimento, para expansão. É uma coisa até interessante, né? Sim. Me parece que ao invés de estar resolvendo, não. As empresas estão precisando de capital intelectual. Elas estão precisando. E por outro lado, você vê um monte de gente procurando emprego. O que talvez as pessoas vão ter que ter essa sensibilidade, né? Principalmente quem está procurando emprego, é que muito daquelas atividades que geravam muito emprego já não precisa mais, né? Então fica aqui a reflexão também de que é um caminho sem volta à educação. Eu preciso estar sempre me qualificando. Acabamos de falar que a inteligência artificial vem tomando conta. Se a gente não estiver atento a isso também, daqui a pouco o que a gente faz hoje, da forma como a gente faz hoje, não serve mais para nada. E a gente vai ficar obsoleto, né? Então o que a gente vê é que existe sim ainda muita demanda, muitas empresas precisando contratar, mas precisando contratar mão de obra especializada. Precisando contratar, né, profissionais que entregam. E a gente tem um monte de profissionais, um monte de gente procurando emprego, mas me parece que nós não estamos conseguindo unir as duas coisas, os empreendedores e os empregadores. E que vai precisar também lidar com pressão. Não consegue ficar isento de pressão. Por mais que você melhore o processo, por mais que você tenha uma cultura organizacional, por mais que tudo que você consiga adaptar dentro da empresa, infelizmente nós temos pressão, que é para a gente poder acabar apresentando resultado. Sim. Então, assim, essa é um desafio que não é só das empresas, é de todos nós, né? Esse desafio para a gente se adaptar a toda essa situação. André, você falou de tecnologia. Tecnologia, sim, ajuda a gente a trabalhar. Só que a tecnologia também ela abre novos horizontes. E as empresas também acabam enxergando outras possibilidades. E é um ciclo, né, que acaba... Um ciclo crescente. Exatamente. É a história o comércio tradicional vai ser substituído pelo e-commerce. Na verdade, o comércio tradicional ainda existe e o e-commerce abriu tantas outras possibilidades, tantos outros mercados que não tinham, né, para citar um exemplo. Então, eu entendo que a necessidade de capital intelectual vai continuar, vai mudando, e aquele profissional que não perceber isso vai acabar ficando pelo caminho. Até um ponto interessante, né? Eu li essa semana e falava-se muito da questão do vendedor na loja física versus e-commerce, né? Então fala-se que hoje caiu muito a qualidade do atendimento. Será que caiu a qualidade do atendimento, ou com o avanço da internet o consumidor ele tem um acesso sobre o produto antes dele chegar na loja? Então antes você chegava numa loja para comprar um tênis, o vendedor ele vinha te apresentar o tênis, você ficava boquiaberto. Nossa, esse tênis é sensacional. Hoje você já chega na loja sabendo como funciona aquele tênis. E aí, como que esse vendedor vai fazer para tentar vender algo que talvez você viu na internet e não gostou? E tem uma coisa, né, Pedro, que ainda não vai ser tecnologia da informação, não vai ser robô e não vai ser inteligência artificial que vai conseguir substituir, que é a capacidade de relacionamento. Exato. Né? A capacidade de relacionamento, se tem alguma coisa que ainda funciona muito bem, é o relacionamento. Né? E o relacionamento, estou falando aqui comercial, por exemplo, nada substitui o relacionamento comercial, né? Quando se tratando de negócios, se tratando de empresas. Então, é assim, a gente tem que ficar atento e perceber tudo o que está acontecendo nessas mudanças. E isso vai ser também um desafio para uma geração que talvez tem dificuldades de relacionamento, né? Que gosta mais de uma mensagem instantânea do que de fazer uma ligação, vai ser um desafio também. Voltamos à questão... Voltamos à questão de muita expectativa,
né? Sim. E às vezes não sei se nós temos tanta entrega assim para cobrar tanta coisa. Tanto benefício, né? Eu acho que é importante a gente... Um outro aspecto que eu acho importante nós abordarmos é sobre como reter esses talentos, né? Quais seriam aí os passos principais para a gente conseguir reter esses talentos? Reter talentos, inclusive, de todas as gerações, porque uma empresa não vai ser constituída apenas por uma geração, né? É que nem você falou, nós temos hoje dentro de uma empresa 4 gerações, né? Você está falando. Só que daqui a um tempo vai ter também, né? Porque cada hora vai nascendo outras características, né? Mudando. Eu acho que a empresa, o empresário, o empreendedor, ele precisa... o que ele precisaria fazer para reter esse grupo de colaboradores, né? Quais seriam as principais medidas que ele tem que observar dentro da sua empresa? Primeiro ponto que eu vejo é se adaptar à nova cultura, né? A forma de vida que essas pessoas têm, a forma como elas enxergam o mundo e a forma como elas enxergam o mercado de trabalho. Primeiro, nós precisamos ter adaptabilidade. Segundo, fazer com que essas novas gerações se sintam incluídas dentro da empresa. Nós temos o exemplo dos núcleos na empresa, né? Então, quando as pessoas sentem que estão participando de decisões importantes da empresa, elas sentem mais vontade de permanecer ali. Pertencimento, né? Pertencimento, exatamente, a palavra certa. Depois nós passamos a treinamentos, né? Capacitação. Quando você treina, quando você capacita, a pessoa também sente que você está olhando para ela. Ela sente que a empresa se preocupa, que a empresa quer que ela se desenvolva. E aí nós vamos ao principal também, que é a questão de lideranças, né? Hoje, a liderança, ela é algo assim que ela pode crescer uma empresa ou decretar o fim de uma empresa, né? Então, se você não tiver líderes que são capazes de, voltando àquilo que vinha falando, influenciar e inspirar, você não vai conseguir reter esses talentos, né? Se a gente continuar com aquela mentalidade que nós tínhamos anteriormente de autoritarismo, aqui na empresa você obedece porque eu estou aqui há mais tempo, eu mando, eles vão embora, né? Conversava com um cliente ontem, né? E a gente tratava questões relacionadas a absenteísmo, né? E quando eu falei, como você está fazendo a cobrança? Eu não estou cobrando, senão o cara vira para mim, vai embora, fala, arruma outro, eu não tenho outro para pôr no lugar. Bem isso. Bom, foi muito bom aqui estar com vocês, para a gente fazer essa discussão, né, sobre gestão de pessoas, sobre as novas gerações, sobre os novos desafios. Esse foi o nosso 3º episódio do nosso podcast Fora da Caixa. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.